ponto de desvalorização. Obsolescência é o processo de se tornar obsoleto. A gente olha para algumas profissões e acha isso mais fácil. Nós vimos motoristas, cobradores, aliás, os cobradores foram substituídos, né? O motorista, agora ele faz o papel de motorista e de cobrador. Ah, mas isso não pode acontecer com o professor. Sabe qual é a nossa crença? Sabe qual é a nossa crença mentirosa que a gente acredita? Que nada substitui um professor. Substitui. Se você não defender a sua essência, substitui sim. Vou te dar um exemplo, meio exagerado, mas não é mentiroso, é real. Uma instituição de ensino nos Estados Unidos, um aluno, na verdade, né? O aluno tornou isso público, que ficou chocado porque ele estava tendo aula com um professor que já tinha morrido. Vocês viram essa notícia? O professor já tinha morrido, mas as aulas gravadas, presta atenção aqui, não é só sua realidade que importa, existe todo um contexto. Oi, Vitória. Gente, chama as professoras. Não é só sua realidade que importa. Olha para os contextos e veja se um professor realmente não pode ser substituído. Não acredita nisso. Nós estamos vivendo uma era, é a quarta revolução industrial. Eu vou explicar mais como você pode ser substituído, tá bom? Esse professor tinha as aulas gravadas, tipo módulo, né? Ali as matérias e tal. Tinha gravado. Esses alunos eram alunos mais velhos, tá bom? E aí o que os alunos faziam? Eles assistiam às aulas e mandavam as dúvidas. Mandavam as dúvidas por e-mail e tal. Gente, isso não é difícil de acontecer. Você faz uma pós-graduação, tem uma pós-graduação na PUC. Você vai ter aula lá com o Daniel Goleman, tá? Que é o pai da inteligência emocional. Você acha que o Daniel Goleman, ele senta para te dar aula? Não, a aula tá lá gravada. Esse professor, o Daniel Goleman, ele não dá todas aquelas aulas toda hora. Ele dá uma aula e todo mundo assiste aquela aula. Aí você tem dúvida, o que você faz? Você manda um e-mail, você manda um chat e alguém te responde. Essa pessoa que te responde não é o professor. Às vezes não é, tá? Pode ser ou pode não ser. Você não sabe. Tá lá, e-mail para a instituição, alguém respondeu. Quem te garante que é o professor que está respondendo? Nesse caso, tinha alguém ou algum outro professor que respondia as dúvidas dos alunos. E aí o aluno ficou sabendo, ué, mas esse professor já morreu. Mas as aulas estavam gravadas. Ah, isso nunca vai acontecer no Brasil. Ah, isso não vai acontecer comigo. Não, um professor é insubstituível. Para de pensar dessa forma. Desapega desse pensamento. Isso não é garantia para ninguém. Pensa que um computador, uma máquina, pode substituir um advogado? Vamos pensar, advogado e professor. De repente você vai pensar assim, não pode substituir um advogado. Não pode substituir um advogado por inteiro. Mas ele pode substituir um advogado em coisas que o advogado faz mais burocráticas. Quando você vai entrar com um processo, que você tem lá uma máquina, que você vê qual é o número do teu processo, como é que está o andamento, quando você entra na internet e você vê o que está acontecendo, aquilo ali é mão de obra que está sendo economizada. Tem uma máquina que está te dando uma informação que um advogado te daria, que um profissional da justiça te daria. Por que na educação vai ser diferente? Que privilégio é esse? Que mundo a gente está? Aí você pega agora com tecnologia e tudo. Pode ser que uma escola que precisava de 5 professores para dar uma matéria, de repente ele consiga com 3. O computador, de repente, não vai te substituir inteira, mas ele consegue substituir coisas que você faz. E se a gente não tem clareza disso, a gente tá aí, ó, a vida tá passando, 1 ano de pandemia já se foi, daqui a pouco vem mais 1 ano e essa desvalorização não vai mudar.